Então, falar um pouquinho, pessoal, da onde eu entendo da real necessidade da questão de monitoramento e como a 61850 e a parte de rede está totalmente envolvida com a performance da nossa proteção. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma norma que é extraída uma figura que é extraída da norma. Essa figura é a 8.42. Então, nós temos aqui que as funções podem ser alocadas de forma distribuída. Então, vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui F2, o balão vermelho à direita. Ele tem Logical Nodes no dispositivo Physical Device PD3, Physical Device PD1 e Physical Device PD2. Então, tem Logical Nodes nos 3 dispositivos físicos. E nós temos as conexões. Em verde, a conexão Logical Connection, e em azul, a conexão física. Então, a função que está alocada em mais de um dispositivo, ela passa a ficar inerente da performance da rede para a performance dessa função. Então, ela está totalmente casada. Então, a performance da função a ser executada depende da nossa performance de comunicação. E isso é um motivo muito importante e muito pesado para que a gente monitore a nossa rede 1850, faça os testes de performance em comissionamento e em monitoramento contínuo. Então, por que monitorar? Então, a gente consegue, com o monitoramento, fazer a detecção de falhas precoces, acompanhar as condições operacionais do sistema, uma redução de tempo, de caso de uma disponibilidade, utilizando ferramentas especializadas, e o registro de todos os eventos da rede. Então, se a gente tem esse registro ali, fazendo uma oscilografia da rede, a gente consegue verificar no momento de um problema o que aconteceu, qual foi a causa, qual foi a consequência e assim por diante. Então, isso vai nos trazer maior segurança e estabilidade para o nosso sistema elétrico. Então, falando um pouquinho aqui do procedimento 2.11, a revisão do submódulo. Então, mais ou menos o que a gente entendeu ali, fazendo um resumo em 4 tópicos ali, 5 tópicos, do que a gente entende como qual é a necessidade, como o ONS está tentando enxergar isso. Então, tem que ter uma detecção de registro de anomalia, integridade, perda e ausência de mensagem, por exemplo, GUS e Sample Value no barramento de processo. Uma detecção de registro de perda de sinal de sincronismo, também tem que ser monitorado. A verificação de registro de tempos anormais e propagação, a questão da latência do sinal, essa latência vai impactar no nosso tempo da proteção, e também a implementação independente do IAD de proteção. Então, a ONS quer algo à parte. Então, com a capacidade de armazenamento desses eventos. Então, em suma, entendemos que isso é o quê? É um oscilógrafo de rede. Então, ele quer o quê? Capturar e verificar a rede e fazer uma oscilografia daquilo que está acontecendo e rodando ali na nossa rede. Então, questão da sincronização. Uma vez adotado o 1850, a sincronização passa a ser ainda mais importante para o nosso sistema. Então, por quê? Porque condições de sistemas distribuídos ou qualquer tipo de informação que é proveniente de mais de uma merge unit, ele passa a ter a necessidade de estar sincronizado para que as amostras de merge units diferentes sejam alinhadas no tempo. Caso isso não aconteça, a gente pode ter uma atuação indevida, por exemplo, um diferencial, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, trabalhando com o PTP, o Precision Time Protocol, com o I3E 1588, que vai nos permitir aí uma precisão aí de até nanosegundos nas nossas sincronizações. A performance da função, por exemplo, a função diferencial que vai pegar de merge units diferente. Se eu tiver mais de uma merge unit e essa sincronização não estiver ok, ou o holdover não segurou a sincronização por um determinado tempo correto, quando se alinha novamente no tempo aquele sample count número 90, ele vai puxar, e se tiver errado, ele pode fazer uma proteção, desalinhar e entender que existe uma corrente de operação maior do que, na verdade, é. Funções distribuídas também vão precisar. Então, para medir e calcular as rotinas, demandam precisão temporal necessário em hardware adequado. Ou seja, se você não tiver um hardware adequado no seu nível de rede, no seu hardware, no seu FPGA, por exemplo, que está capturando ali na rede, você não vai ter precisão suficiente para ter um hardware timestamp
para que essa amostra e esse pacote sejam alinhados e você verifique realmente o erro que está acontecendo ou a latência que a sua rede permite. Então, se você trabalhar via software, você consegue realizar algumas condições de monitoramento, mas se pensar em termos de monitoramento para condições temporais de precisão do tempo, você precisa de um hardware adequado para isso. Apenas um software você não consegue essa solução. Como foi falado, então precisa de resolução da ferramenta ser adequada. Se a gente tem, por exemplo, na 61850-5, estabelecidos os time requirements, que é os tempos que a mensagem GUSE pode ter o transfer time, o tempo de transferência dela, que é o TT6, por exemplo, em 3 milissegundos, se a gente tem um dispositivo que vai fazer monitoramento, que não tem uma resolução adequada para realizar essa medição de tempo, a gente pode errar. Por exemplo, se a nossa resolução de tempo do sistema for de 1 milissegundo, e ele pode errar no máximo 3, então esse 1 milissegundo já é 1/3 do erro. Então, a gente não pode usar uma solução, uma ferramenta que possui uma resolução de tempo alta para medir, por exemplo, 3 milissegundos. Então, é preciso um hardware adequado para isso.